Bom, acho que começou a gravar aqui. Esperar atualizar aqui para mim, né? Que tá aberta a live, que a galera já chegou. Bom, vou começar aqui. Palmeiras 0, Tigres 1. Esperar a galera chegar, tá atualizando, chegando aqui. Acho que, começando primeiro, eu vou falar um pouco do sentimento, um sentimento atual, o sentimento que eu estou. Acho que todo torcedor palmeirense tem o dever de ficar chateado, tem o dever de ficar até triste, mas eu acho que lá no fundo tem aquela sensação de dever cumprido. O Palmeiras ele fez, na minha opinião, um jogo ruim, mas acho que não apaga o Palmeiras fez nessa temporada, não. Aliás, essa foi só mais um capítulo. Eu estou testando uma plataforma meio nova aí. Eu estava usando a StreamYard, mas agora estou usando a BeLive, né? Acho que é isso, BeLive, enfim. Então, assim, se vocês acharem que está dando um lag, dê um feedback aí, se está dando problema no áudio, no vídeo, porque estou fazendo um teste com esta plataforma. Luiz Felipe, fala, meu jovem. Muito obrigado, quer dizer que eu tenho uma aparência de jovem, eu gosto disso. O Jean Lucas, ele dá uma opinião aqui, né, que o time do Palmeiras não está jogando bem desde aquele jogo contra o River. Esta é a verdade. Vamos falar um pouco, conversar um pouco sobre o Palmeiras no geral. Acho que tem muita coisa para falar, até porque eu não quero ter esse sentimento de, poxa, é final de temporada, até porque não é. O Palmeiras, ele ainda vai, além de disputar o terceiro lugar, né, que eu acho que desculpa a palavra, mas é broxante, a gente tem aí uma missão pela frente, que é vencer a Copa do Brasil. Aí a gente não vai parar. Muito provavelmente a gente vai ter o Palmeiras até dezembro. E eu espero que o Abel Ferreira venha com a mentalidade de usar as categorias de base no Paulista. Eu vou diminuir um pouco a luz aqui. Eu acho que está muito sério. Ficou bom. Falando um pouco sobre o Palmeiras, falando um pouco sobre o jogo. O Palmeiras ele veio manteve a sua escalação do jogo contra o Santos pela final da Libertadores. Eu achei que o Palmeiras, aliás, eu não cheguei a achar que o Palmeiras ele iria surpreender, até porque não é característico do Abel Ferreira, ele sempre fala em manter o que trouxe o Palmeiras até ali. De fato, foi esse o time que levou o Palmeiras a ser campeão da América. Falando sobre o jogo em si, o Palmeiras, eu li um comentário e achei bastante pertinente, eu não vou lembrar quem fez, mas é que o Palmeiras, de certo ponto, foi surpreendido. É claro que, aliás, o Palmeiras não, o palmeirense, a imprensa brasileira, porque a grande parte da imprensa brasileira e dos palmeirenses pegaram para avaliar o Tigres na visão de um jogo, que foi o jogo que foi aquele jogo contra o Sun, e aquilo não é base para você fazer críticas, por exemplo, ao time. Acredito que o Palmeiras aliás, que a imprensa precisava ter mais embasamento para falar do Tigres e que ela não teve. Por exemplo, usar o argumento de que o time do Tigres é lento, e o jogo de hoje ficou provado que não. E se você pegar pessoas que conheciam o futebol mexicano, eles já estavam desmentindo isso. Inclusive, postei um link, né, do comentário do Breira, do ESPN Brasil, em que ele fala a respeito disso. Bom, deixa aqui, galera, um comentário, né, o que vocês acharam da partida, qual é o sentimento de vocês, o que vocês estão pensando, sei lá, o Breno, ele fala que eu poderia usar o manto enquanto estiver ao vivo. Eu concordo. Acontece que eu tô com, digamos assim, com escassez de camiseta. Eu tenho usado bastante. E eu tô meio sem. Aliás, eu vendo o jogo, eu começo a suar muito.
E eu acho que não teria condição de continuar usando aquela camiseta do Palmeiras, não. Cadê o Luiz Eques? Muitos jogos sem tempo para treinar e descansar. Chegou longe com o elenco que tem. Somos Palmeiras até o fim. A galera que está conectando o Luan, Gabriel Menino, o Danilo e o Alex Souza. O Roger Machado fala Luan Poqueiro. O Alex Souza, estou orgulhoso desse time nosso. Voltando um pouco sobre o jogo, o Palmeiras, eu acho que ele começou ali na pegada contra o River Plate, primeiro tentando entender o que o Tigres iria apresentar para o jogo. Pelo menos acho que é essa a mentalidade, aliás, a visão que o Palmeiras tinha do começo do jogo. Ali, mais ou menos a partir dos 15 minutos, o Palmeiras tentou impor o seu ritmo ao Tigres. Eu acho até que foi bem naqueles minutos, não abriu, faltam detalhes para abrir, né? Para abrir o placar. Depois o Tigres ele já desequilibrou o jogo novamente, muito por tem uma coisa que eu acho bastante importante ressaltar, é que o Palmeiras ele estava aparecendo muito pelo seu lado esquerdo, contra no lado ali do Matias Vinha e o Rony, e o Tigres ele soube neutralizar aquele lado do Palmeiras, e o Palmeiras acho que se viu sem estratégia nenhuma, porque a gente não tinha um atacante de velocidade pela outra ponta, e o Rony não rende pela outra ponta. Então o Palmeiras ele meio que viu penso para um lado do jogo, porque a gente não tinha atacante. O Wesley tá fora há muito tempo já, o Gabriel Verón também, o Breno Lopes não poderia atuar, e o Willian a gente não tem como saber como é que vai ser o Willian, embora hoje ele entrou bem, no jogo anterior ele perdeu um gol cara a cara. Então acho que ficou meio penso o jogo do Palmeiras. O Tigres conseguiu neutralizar o ataque do Palmeiras muito rapidamente, que a única saída do Palmeiras era a bola aérea, o lançamento, a jogada direta, e isso era facilmente neutralizado pelo Tigres, porque o Rony ele não conseguia ter o domínio, né? Aliás, fazer o domínio e limpar as jogadas ou vencer disputas aéreas ali no seu lado esquerdo. O Palmeiras, então, o Tigres ele se viu um pouco mais confortável no jogo. Acho que, antes de tudo, a gente tem que elogiar aqui o Everton, porque logo no começo do jogo, novamente, ele faz uma grande defesa, uma defesa espetacular, assim, que eu acho que vai para uma das grandes defesas da carreira dele. Acho que foi numa cabeçada do Giroud, tô confundindo, meu Deus do céu. Uma cabeçada do Gignac, e ele consegue fazer aquela defesa espetacular, fez outras no primeiro tempo também. O Tigres ele já vinha ameaçando há muito tempo, embora acho que no primeiro tempo o jogo ficou um pouco mais pegado no meio de campo. No segundo tempo eles conseguem o feito numa falha geral. O Gustavo Gomes ele sai da área para dar o bote fora da área. Mesmo assim, acho que ele não tem aquela, digamos, aquele acerto que o Gustavo Gomes sempre tem fora da área. Ele sempre sai para caçar do lado esquerdo. Inclusive, já falei um pouco sobre isso na página. E os jogadores do Palmeiras não conseguem abafar eu não vou me lembrar o jogador que sofreu o pênalti e nem que deu o passe, mas não faz o abafa, o jogador ele encontra o passe e o Luan, de uma forma muito infantil, comete o pênalti 1-0, uma cobrança do Gignac para cima do Everton, 1-0, e a partir dali o Palmeiras se viu na condição de tentar crescer no jogo, embora parece que sentiu muito psicológico, que a gente entende o fato deles sentir o psicológico, até porque o Palmeiras ele vem de uma carga emocional muito grande, se você parar para pensar, desde o jogo do Libertad, foram vários jogos de sequências de decisão, tanto no Brasileiro quanto em mata-matas, porque a gente não pode esquecer que até certo tempo a gente ainda era um dos times que estavam disputando pelo título brasileiro, a gente era um desses times, então cada jogo que a gente entrava, o Palmeiras ele tinha essa carga emocional de continuar na briga pelo brasileiro. Aí teve Libertad, teve River Plate, teve América Mineiro, e teve jogos grandes, por exemplo, contra o Flamengo, contra o Grêmio e contra o Corinthians. Então a carga emocional ela é muito grande para esse jogo, e a partir do momento que você se vê atrás do placar, acho que o Palmeiras teve essa dificuldade de se entender no jogo. O Palmeiras melhora um pouco a partir do momento em que o Abel Ferreira faz algumas substituições.
Saiu, acho que o Zé Rafael e o Danilo, na entrada do Felipe Melo e do Patrick de Paula. O Palmeiras começa a se encontrar no jogo, mas não foi suficiente para abrir o placar, embora teve algumas oportunidades. Acho que não foi suficiente. Vou ler aqui alguns comentários. O Thiago Ribeiro, acho que o Palmeiras teve um jogo que jogou com raça, somente contra o River na Argentina. Jogou bem contra o Corinthians, mas estava faltando raça e vontade. Rafael Veiga não buscou o jogo. Zé Rafael sem condições, Luan sem comentário. Nos grandes jogos, ele se entrega. O erro dele vem de antes. Para mim, falhou na marcação e fez um pênalti infantil. Marcos Rocha muito fraco. Devemos contratar, acho que ele quis dizer, um lateral direito. 2 meses de qualidade e um zagueiro urgente. Contratações já. Roger Mancha. Contratações já, fora Lucas Lima, fora Marcos Rocha. Anderson Santos, faltou mais ousadia do Palmeiras, mas o caminho é esse. Roger Mancha fala, Gabriel Verão, que é o jogador de vidro. O Luiz Felipe fala, ficamos putos, mas agora é focar nas Copas, que festão, e montar um time ainda melhor para a temporada de 2021. O Palmeiras terá que fazer de uma reformulação e usar bem o dinheiro ganho até agora, e quem sabe da Copa do Brasil. Terá caixa para montar um bom time com o dedo do Abel. Breno Lopes, só eu que não aprovei o Zé Rafael no lugar do Patrick de Paula. E o Roger Mancha, que fala que o time de 99 venceria o time do Tigres. Adriano Roberto, para o Oso, fala, raiva não é perder, é por não jogar. Eduardo Santos, desculpa aí, eu sou palmeirense, nunca critiquei, mas até esses dias nós não tinha técnico, temos que apoiar o time por ter ganho a Libertadores e a final da Copa do Brasil. Minha opinião, sou palmeirense sempre. Acredito que a discordância, né, cada palmeirense reage de uma forma diferente a uma derrota como essa. E eu acho que é uma derrota, digamos assim, dolorida, mas não é uma derrota que seja marcante, por exemplo. Não é um vexame, longe de ser um vexame. Eu estava fazendo algumas pesquisas antes do jogo e após o jogo, por exemplo. O Tigres ele tem muito mais motivos para estar na final do que o Palmeiras, entende? Por que eu falo isso? É claro que eu quero que o Palmeiras, eu gostaria que o Palmeiras estivesse na final contra o River Plate, contra o Bayern de Munique, mas se você avaliar os dois trabalhos, o Tigres ele tem um investimento muito maior do que o Palmeiras. Por exemplo, o Gignac ele ganha o dobro do maior salário do Palmeiras. Eles têm um trabalho de mais de 10 anos. Vários dos jogadores dos Tigres estão lá há muito tempo. Então, eles estavam mais prontos do que o Palmeiras. O Palmeiras tem um trabalho de apenas 3 meses, com jogadores ainda super carregados fisicamente. Então, acredito que o Tigres chegou mais pronto nessa semifinal, embora não tenha jogado muito bem contra o San. Falando um pouco do sentimento, e eu acho que é o que eu gostaria de falar um pouco também sobre todo esse discurso que a imprensa está adotando. Aliás, que a imprensa não, eu não vou generalizar, que alguns jornalistas torcedores travestidos de jornalistas estão adotando. A começar pelo fato de que há 3 meses atrás, ou 4 meses, voltando um pouco mais atrás, o Palmeiras, só vou voltar aqui, o Eduardo Santos falou, o Palmeiras não tinha técnico. Porque o Vanderlei Luxemburgo, me desculpe, mas não era um técnico para estar à frente do Palmeiras. O Palmeiras ele faz um movimento que é bastante ousado, que é um pouco parecido, mas num contexto muito diferente, por exemplo, do que o São Paulo está fazendo, que é demitir o seu técnico e tentar procurar o que mais daria certo para o seu elenco. E naquele momento parecia loucura, porque eu me recordo muito bem quando o Marcos Braz, o coordenador de futebol do Flamengo, ele fala que o Palmeiras ele meio que joga uma indireta, falando que contratou o técnico em 4 horas. E o Palmeiras demorou semanas para contratar o Abel Ferreira. E contratou certo. E a partir do momento que o Abel Ferreira chega no Palmeiras, já tem a lesão do Wesley. E no primeiro jogo do Abel Ferreira como treinador, do Felipe Melo se lesiona. Acho que no terceiro jogo do Abel Ferreira já começa o surto de Covid no elenco. Em 3 meses foram mais de 30 jogos.
Então, a partir do momento que você, como eu coloquei na página, como é que eu vou querer que o time desempenhe um melhor futebol em campo se não tem treino, se não há descanso? A gente precisa entender que o futebol é físico e a partir do momento em que o futebol ele é físico, ele precisa da melhor performance física dos seus atletas em campo para que haja um bom rendimento. E a diferença hoje foi essa. O time do Tigres, eles, se eu não me engano, acho que fizeram 30 jogos na temporada. O Palmeiras já fez mais de 70. Assim, é muito complicado você querer cobrar desse time do Abel Ferreira que o time vá a campo e seja o melhor time do mundo, que vá num jogo contra o Tigres, por exemplo, e aplique 4-0, 5-0. Não, não é desse jeito. Você percebe que o time do Palmeiras ele tem algumas jogadas que os jogadores eles tentam trabalhar, mas não funciona porque precisa de repetição. Você não consegue prever aonde está o seu adversário no treino, aonde o seu adversário vai agir. Essas coisas elas não são possíveis se você não tiver muito tempo de treino, para não tornar algumas coisas, digamos assim, sistemáticas. O futebol do Palmeiras ele não consegue ser sistemático porque ele enfrenta cada dia mais adversários diferentes e adversários difíceis. Porque enfrentar o River Plate em Avejaneda é muito difícil. O Palmeiras foi e fez com êxito. Depois voltar e enfrentar o River Plate da forma como foi, tendo o seu capitão expulso muito cedo, desculpa, o seu capitão se lesionando muito cedo e sofrendo o gol também muito cedo, e você conseguir administrar isso, mesmo que sofrendo, é difícil. Aí você vê o Palmeiras vai contra o América Mineiro, com um time esfacelado fisicamente contra aquele América, e o Palmeiras ele consegue uma vitória, ele consegue a classificação que pode ser ali o tetracampeonato da Copa do Brasil para o Palmeiras, que vai enfrentar o Grêmio. O Palmeiras vai para uma final contra o Santos, onde todo mundo falava que os melhores jogadores em campo eram Marinho e Soteldo. E o Palmeiras simplesmente não deixa eles jogarem. E a torcida não pode abraçar essa ideia. O Palmeiras está jogando. Desculpa, o Palmeiras está jogando bem? Não está. E esse é fato. O Palmeiras não faz um jogo legal desde o Corinthians 4-0 diante do River Plate, diante do Corinthians, na Arena Corinthians, se não me engano. Acho que foi lá. Mas, aliás, foi na Arena Corinthians ou foi no Allianz Parque? Eu nem me recordo agora. Mas o fato é que o Palmeiras está entregando o que o Abel Ferreira falou que ia entregar neste momento, que era ganhar, que era o resultado. E, poxa vida, olha aqui para o meu lado, acho que esse lado de cá. O Palmeiras é campeão da América e quanto tempo o torcedor palmeirense sonhou com o título da América? Por muitas das vezes a gente viu o Palmeiras bater na trave e não chegar. Mas agora a gente chegou, a gente é campeão da América. E a gente não pode ir nesse oba-oba da imprensa de achar que está perdido, de achar que o trabalho do Abel Ferreira é ruim, de achar que os jogadores que trouxeram um título histórico para o Palmeiras, porque é histórico. Você venceu um arquirrival por 1-0, que seja, mas vencer um arquirrival, como o Santos, que é um rival histórico do Palmeiras, talvez historicamente, um dos maiores rivais em briga de títulos do Palmeiras é o Santos. A gente foi dentro do Maracanã e venceu o Santos. Da forma como foi, emocionante como foi. Os jogadores, diante daquela partida contra... Eu vou até procurar o vídeo, ver se eu consigo subir aqui. Mas naquela partida contra o River Plate, por exemplo, no Allianz Parque, os jogadores desabando em campo. E a torcida do Palmeiras não pode falar que os jogadores não querem vencer, porque eles queriam vencer. O problema é que é difícil você controlar tudo. Tem aquela frase do acho que é Jorge Igor, né? Do Esporte Interativo, agora tem Esporte, naquele gol do Lucas, em que ele fala que o pé ele não responde mais a cabeça, ele responde o coração. E essa questão, o coração, digamos, o coração, né, dos jogadores do Palmeiras, eles estavam nervosos no jogo. E o pé ele não obedecia mais. Eu quero acreditar assim, eu não consigo acreditar e olhar para os jogadores do Palmeiras, quem quer que seja, Luan, Marcos Rocha, Felipe Melo, que eles não queriam vencer porque eles queriam, eles já demonstraram várias vezes que queriam, entendeu? Eu só queria desabafar a respeito disso, porque eu vejo que a torcida do Palmeiras ela faz isso justamente porque
A gente entende que dava para vencer e dava para vencer hoje, mas acho que a gente não pode achar que essa derrota ela significa alguma coisa, digamos assim, de muito grave. Eu volto a lembrar, o Abel Ferreira só está 3 meses aqui. E o Palmeiras ele tem tudo para fazer uma temporada de 2021 extraordinária. A gente precisa abraçar esses jogadores, abraçar esse elenco, o Palmeiras, sabe, se unir como uma família, porque a imagem da final do final do jogo, aonde todo mundo está ali abraçado, os jogadores estão ali abraçados, ela significa bastante, porque acredito que ali não deveria ser somente o time do Palmeiras, sabe? O elenco do Palmeiras, mas toda a torcida. Eu quero acreditar que se a torcida estivesse em campo, a gente iria aplaudir eles e não começar a vaiar ou xingar, até porque não é essa o dever da torcida, não é esse o papel da torcida. Desculpe se eu extrapolei e falei demais, eu vou ler agora os comentários seus, é que eu acho que eu precisava desabafar. Vamos voltar aqui. O Anderson Rafael, né? Fala que o Palmeiras campeão, tudo numa boa. Palmeiras eliminado, precisamos de 8.593 reforços. O Caleb de Albuquerque, ele fala que a verdade é que o Abel está sendo covarde nas formações. Acho que tem um grande... Caleb, me desculpe. Acho que o Abel, ele está pensando muito no agora. Porque ele não tem tempo... Assim, a gente precisa entender que o Palmeiras ele não tem tempo para fazer um trabalho mais sólido, digamos assim, porque a gente sempre tem um jogo à frente, sabe? Sempre tá tendo um jogo importante à frente, um jogo a se vencer à frente. O Palmeiras ele vai sair daqui agora, ele vai ter que pensar em jogar esse terceiro lugar, porque é protocolar, é obrigatório, e depois tem que voltar para se planejar para a Copa do Brasil. E como é que a gente vai falar para o técnico, poxa, você precisa jogar ofensivamente, coloca o time para cima, se você não tem tempo para treinar. E a partir do momento que você não tem tempo para treinar e você vai querer se lançar o time e isso dá errado, o resultado não vem como não veio hoje, a torcida vai fazer o que fez hoje. Tô vendo sirenes aqui. Algum palmeirense morreu de infarto por aí. Vai fazer o que fez hoje, entendeu? Apedrejar, falar, criticar. O Abel Ferreira ele teve o azar, digamos assim, o azar de chegar em tudo e ter que apresentar um resultado muito rápido. E apresentou, a gente é campeão da Libertadores. É assim, agora fica meio banal falar isso, mas olha o peso que isso tem. A gente é campeão da Libertadores. Talvez a gente pode ser que muitos de nós nem veja isso novamente. E eu quero acreditar que no final do ano a gente levante o tri. Mas foram 21 anos, né, que separaram os dois títulos. Quanto tempo não se passou? Quantos palmeirenses se foram e não viram isso acontecer? Entende? Acho que a gente tem que valorizar o que está acontecendo. Luiz Felipe, lembrando, o Palmeiras atual é cascudo, só agora que estamos começando a criar casca. Hoje, apesar do Palmeiras entrar mal, pegamos um time cascudo e com trabalho de longo prazo. Hoje vemos a lucidez e paciência de um time com canja. Sim, exatamente, queria falar a respeito disso. Porque falei isso na live de sexta-feira, acho que eu fiz live, sábado, foi ontem. Quanto tempo a gente esperou para ver um Palmeiras desse jeito, sabe? Um Palmeiras que chegasse em mata-mata e competisse. Porque a gente viveu tanto tempo sofrendo vexames, o frango do goleiro Bruno, aquela derrota nos pênaltis para o Barcelona de Guayaquil, eliminações para o Grêmio, para o Boca Juniors, a gente falava, poxa, esse time não vai aprender nunca a jogar o mata-mata. A gente perdeu agora o primeiro mata-mata no ano, em fevereiro de 2021. E é uma temporada para 2020, assim, olha que loucura. A gente foi na final, quase que para a final de tudo. Entende? A gente vai jogar todos os jogos, digamos assim, de mata-mata, porque a gente ainda tem um terceiro lugar. E, digamos assim, claro que não tem o mesmo valor, mas é um jogo a mais no calendário. Então é complicado a gente falar, mas eu acho que o time criou essa casca, assim. Sabe sofrer. O Luan falhou hoje, falhou sim. Só que imagine se não fosse pela penalidade. A gente
teria passado mais um jogo de mata-mata sem sofrer gols e contra um atacante que é muito bom. E, assim, e o Gignac, você para analisar, ele é muito bom jogador. Rian Vitor, ele fala que o Palmeiras precisa urgente de um lateral direito e um meio armador. O lateral direito, pelas informações que eu tenho, o Palmeiras deve buscar, sim, um lateral direito no mercado. Meia, eu não acho que é uma prioridade do Palmeiras, não. Aliás, eu não acho, não. Pelo menos pelos movimentos que o Palmeiras faz no mercado, não é um jogador que o Palmeiras acho que tem como prioridade para a contratação. O Alex Souza, o principal motivo era vencer a Libertadores. O time só tem méritos. Ainda temos 2 finais. Avante palestra. Sim, aliás, a gente temos 2 finais ainda. Que é a finais da Recopa contra o Defensa e Justiça, que só vai acontecer em abril. Eu acho que o Palmeiras pode fazer, pelo menos é o que eu faria. Você administra agora esses jogos do Brasileirão, tenta ali ficar numa posição alta por conta da premiação, ela é importante para o clube. Joga a final da Copa do Brasil e foca o time nessa final de Copa do Brasil, porque a premiação também é importante. E acredito que depois você entra no Paulista com um time de categoria de base. Eu vi algumas pessoas falando que o Palmeiras não poderia entrar com jogadores de base, mas acho que se o Palmeiras inscrever jogadores de base na lista profissional, na lista número A, número 1, não tem o que a Federação Paulista de Futebol fazer. Por exemplo, e depois você prepara o time do Palmeiras para essa final, para essa Recopa contra o Defensa e Justiça. Talvez, ainda não está confirmado, a gente pegue um outro Defensa e Justiça, sem técnico, porque o Hernan Crespo está sendo especulado no São Paulo, por exemplo. Então a gente pode pegar um Defensa e Justiça talvez desmontado, esperar a água rolar para ver o que vai acontecer. Eduardo Santos, eu queria mais era ganhar a Libertadores. Isso nós ganhamos. Mundial, isso para mim nunca importou. Para mim era a obsessão a Libertadores. Acredito que o Mundial ele era muito importante, mais por uma questão do torcedor palmeirense ter o seu ego, de acabar com a piada dos rivais, porque é um título que é importante, extremamente importante, mas para quem entende e conhece a história do Palmeiras, a gente sabe que o Mundial mais importante a gente venceu. E não é uma palavra minha, não, é uma palavra da FIFA. Inclusive, ela publicou um texto a respeito sobre isso antes, né? Ontem, desculpa. Luiz Felipe Silva, lembrando que o Palmeiras atual não é cascudo para aguentar protagonismos. Só agora que estamos criando cerca. Acho que eu já li esse comentário, né? Aqui, não li não. Só agora que estamos criando certa casca. Mantendo o trabalho, o Palmeiras perderá esse medo, gerando quando precisar ser protagonista. Hoje, apesar de mau jogo, o Palmeiras pegou um time cascudo. Acho que já li sim, né? Amanda Oliveira, ela falou, Palmeiras campeão mundial 2021. Eu não sei como é que essa FIFA vai manter esse formato. Se manter esse formato, a gente vai estar lá de novo, tenho certeza. Emerson Gaspardi, esse negócio de falar que o time é ruim é porque estamos acostumados com o sul-americano e o europeu no final do Mundial. Mas ninguém enxerga a evolução em todos os lugares. O Tigres chegou à final da Libertadores em 2015, já vem com o time. Isso, e em 2015 já tinha o Gignac, já tinha o mesmo técnico, né? E sobre esse equilíbrio que está acontecendo, ele é constante. Na verdade, o Flamengo chegou em 2019, mas o River Plate, por exemplo, que é um super time do Ricardo Galhardo, não conseguiu ir para a final, por exemplo. Eu acho que depois a gente, se não me engano, das últimas cinco vezes que o sul-americano foram para Libertadores, desculpa, para o Mundial, 3 vezes eles não passaram. Então, assim, a gente já vê que tem um certo equilíbrio. Claro que a Europa está à frente, desequilibrou, mas começa a nascer um equilíbrio maior entre times da CONCACAF, das Arábias, por exemplo, e times sul-americanos. Acho que a gente pode falar sobre isso. A Regina, ela mandou uns porquinhos aqui, fala sobre verdades. Eric Uchoa, ele fala, esse ano também vai ter muitos jogos e treinar ele não vai ter tempo também. Esse jogo de hoje é para refletir que precisamos de mudança e postura de jogar. No mínimo uns 3 jogadores, aí pelo menos 2 meias.
um lateral que venha e jogue bola. Eric, eu acredito que é verdade, a gente não vai ter pré-temporada, isso é um fato, mas eu acho que o Palmeiras ele pode adotar uma estratégia de usar as categorias de base no Paulista. A gente já é atual campeão no Paulista, não vai ter pressão para vencer esse Paulista. Então a gente pode usar ali, né, os jogadores das categorias de base no Paulista, dar férias para os jogadores, porque isso é importante. Nossos jogadores eles precisam de férias, nem que seja 15, 20 dias. É muito importante que eles tenham essas férias, porque o jogador ele não é, o psicológico do jogador ele não é um robô, por exemplo, não tem como desativar. O Everton ontem, inclusive, e o Luan falou também em entrevista ao TNT Sport com o Rodrigo Fragoso, que quando o time perde, eles mal conseguem dormir. Isso é muito pesado para uma pessoa. Então, assim, eles precisam de férias e eu utilizaria depois esse período paulista para treinar e preparar o time, para negociar alguns jogadores. Eu não sei qual é a situação da janela de transferência até lá, eu vou até confirmar aqui rapidinho como é que vai ter, quando que fecha a janela de transferência do Brasil para 2021. Aí, a primeira janela vai fechar do dia 23 de maio. Então, temos tempo, sim, para fazer algum tipo de negociação e contratação, inclusive. Acho que dá para fazer. Dá para planejar isso. A Amanda Oliveira, ela fala, ninguém na América do Sul bate no Bayern hoje. Nem no mesmo o Tigres. Nem mesmo o Tigres. No fundo, o Luan nos livrou do massacre. É aquela sensação, né? É engraçado. É claro que a gente queria ter uma final, e evidente, mas pensa por um outro lado. É claro assim, o Palmeiras ele precisa chegar e não pode ter medo de enfrentar o Bayern de Munique. Mas eu acredito que a situação seria muito pior, por exemplo, se o Palmeiras entrasse como entrou hoje diante do Bayern de Munique. E assim, a gente não pode ter medo e falar que o Bayern de Munique é o principal time do mundo hoje. É o time que goleou o Tottenham, se eu não me engano foi 7 alguma coisa, que goleou o Barcelona por 8-2. E é um time que, pela declaração dos seus jogadores, vão vir com toda a fome do mundo. E o Palmeiras, acho que, no fundo, como ela falou, no fundo, é claro que com muitos atenuantes à frente, no fundo, foi como posso falar, um livramento, pelo menos, de ter um marco histórico de uma goleada no final. Eu acredito que é a goleada que o Tigres vai sofrer. Inclusive, podem me cobrar, eu não gosto de fazer isso, mas analisando os dois times, acho que é evidente que o Bayern de Munique vai jogar sobrando nessa final de Mundial. Talvez como nunca aconteceu desde Santos e o Barcelona. A Regina Célia fala, eu sou o Palmeiras sempre. A Amanda Oliveira nos lembra que, né, que a gente tem a Recopa e a Copa do Brasil. Talvez se a gente vença a Copa do Brasil, ganhamos mais chances de título, que é a Supercopa, um jogo único disputado em Brasília. Muito provavelmente a gente vai enfrentar talvez o Internacional ou o Flamengo. Eu vou até conferir aqui como é que estão os resultados do Brasileirão. É importante não para mim, né, mas para o futebol brasileiro. O Flamengo está vencendo o Red Bull Bragantino no intervalo. Está no intervalo da partida, né? Está tendo o jogo do Internacional? Eu não me recordo. Vou ver aqui rapidinho. Não. O jogo do Internacional é amanhã. Continuar lendo os comentários aqui. Ele lembra aqui que foi no Allianz de 4-0. Não, o Quimicão foi 2-0, verdade mesmo. O Christian Rodrigues ele fala que o time hoje foi muito passivo. Também achei. Eu até falo de novo, atenuando o físico, que eu acho que é importante. Eu achei que o Palmeiras começou bem e depois deu uma afrouxada na marcação, muito espaço para o time do Tigres pensar suas jogadas. Clévio Ferreira, ele fala, ganhar a Copa do Brasil é conseguir a melhor tríplice coroa da vida. Vamos ser campeões. E, cara, tratando outra forma aqui muito pessoal, e como é uma live, digamos que eu como torcedor, eu não consigo muitas vezes ser jornalista quando eu estou falando com palmeirense, sendo um torcedor mesmo, tendo a percepção de olhar para este momento, 7 de fevereiro de 2020, se alguém me falasse que o Palmeiras teria chance de ganhar
a Tríplice Coroa, pô, vendia a alma, porque era inacreditável, porque o Palmeiras com o Luxemburgo já oscilava. E a gente estaria se preparando para a Libertadores aqui e não tinha uma perspectiva muito grande de vencer, entende? Seremos campeões, sim. A Amanda Oliveira, ela fala que o Palmeiras fez milagre esse ano, a Abel fez milagre. Não foi nenhuma surpresa, para mim seremos eliminados. Acho que surpresa não é, acho que a gente até, não é que a gente espera, mas acho que, digamos assim, que a gente não, não tinha aquela certeza de que iria para a final por conta do Tigres, que é um baita adversário. Cristiano Rodrigues poderia ter ganhado, mas não estou criticando maldosamente, assim é uma crítica construtiva. Sou Palmeiras, mas sou Verdão e pronto, caralho. Sim, acho que no fundo, nenhum palmeirense está falando por mal, sabe? Eu acredito que até aqueles que são mais chatos estão criticando porque entende que o Palmeiras poderia passar hoje, poderia jogar melhor hoje. A Mano Oliveira faz um outro comentário que o Palmeiras perdeu de 1-0 com gol de pênalti. Não tenho vergonha nenhuma, pior se fosse por 5-0 ou mais. Só não empatou por azar. Sim, foi um jogo digno, né? Eu acho que foi uma derrota que o Palmeiras teve chance de empatar, sim. Teve até chances, se formos para pesar, para fazer mais gols do que o Tigres. Claro, contando com as defesas, sem contar as defesas do Everton. A gente poderia ter vencido o jogo, mas faltou aquilo que o Abel fala, que é a efetividade para vencer. Eduardo Santos, o trabalho do Abel Ferreira é muito bom. Só tem que dar tempo, né? Para ele ajeitar o time do jeito que ele gosta. O Palmeiras foi guerreiro, chegou até aqui. Agora ele erguer a cabeça, seguir forte na Copa do Brasil e Recopa. Sim, eu até vejo injustamente algumas pessoas querendo comparar o Abel Ferreira ao Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo. O Abel Ferreira ele chegou no Palmeiras com o título, desculpa, com nenhum título, sem histórico nenhum, digamos, de título, sem um currículo muito prestigiado, mas ele fez seu trabalho quietinho, usou o que o Palmeiras tinha. Vale lembrar que o Jorge Jesus no Flamengo usou mais de 200 milhões de reais em contratação. O único jogador, aliás, foram dois únicos jogadores em que o Abel Ferreira pediu, que chegaram, foram o Alain Pereu, que foi por empréstimo, e o Breno Lopes, que foi em torno de 7 milhões de reais. Então, por aí, a gente já vê que o Abel Ferreira ele fechou com a diretoria e com o Palmeiras para trabalhar com o que tinha aqui. Ele não tem, digamos assim, isso tem muita cara do Palmeiras, mas ele fez o que dava para fazer com o que ele tinha. A gente sabe que algumas peças do elenco do Palmeiras oscilam bastante e oscilaram também por conta do físico e do Covid-19. E o Palmeiras oscilou e mesmo assim ele conseguiu entregar um resultado, talvez um dos maiores resultados da nossa história, se ele conseguir entregar a Copa do Brasil. Porque acho que nem em 99 a gente ganhou a Libertadores e um título como a Copa do Brasil no mesmo ano. Entende? Então acredito que é assim um trabalho muito bom e eu não consigo engolir qualquer pessoa da imprensa que questione o trabalho do Abel Ferreira por conta dessa oscilação neste momento. Leandro e Valentino, o problema de hoje foi como se deu a derrota. Abel foi muito covarde nessa retranca, independente de físico ou não. Nós vimos que hoje, se a escalação fosse outra, teríamos vencido tranquilamente. Eu discordo um pouco. Eu acho que o Palmeiras foi retranqueiro hoje. Eu não acho, não consigo ver isso. Eu acho que o Palmeiras, principalmente no começo do jogo, subiu um pouco a marcação, porém é aquela coisa que eu sempre falo, é físico. Dava para você ver que o Palmeiras, em um certo momento do jogo, cansou. E no momento em que o Abel Ferreira ele mudou o time, o Palmeiras voltou a ter um fôlego para atacar mais, para subir um pouco as linhas. Porque a partir do momento em que o Palmeiras ele sentiu fisicamente, o Tigres ele percebeu isso e começou digamos assim, a intensificar as suas movimentações. E o Palmeiras foi sofrendo, foi descansando mais. Tanto é que no segundo tempo o Palmeiras volta e volta pior, parece. O Everton Ferreira, o Mundial de Clubes virou um torneio amistoso para o time europeu, faz festas. A Libertadores é mais importante. Eu concordo um pouco. Concordo.
Porque é por isso que a FIFA ela quer fazer esse novo Mundial. Porque para o time europeu, por exemplo, quando o Palmeiras ou qualquer time paulista vai para disputar o Paulista, por exemplo, a gente trata meio assim com desleixo, porque a gente sabe que quem vai ser os campeões. Já é carta marcada. Algum dos 4 grandes vai ser campeão. Talvez outro time ganhe. Muito raramente outro time vai ganhar. Talvez o último tenha sido o Ituano, se eu não me engano. No Mundial é a mesma coisa. Os europeus eles vão para lá sabendo que vão encontrar futebol muito mais fraco, como se o Palmeiras, por exemplo, fosse disputar um torneio amistoso na América Central. A gente sabe que a gente vai lá e vai sobrar, porque o futebol está muito atrás. E os europeus eles têm essa sensação agora. Eles montam um discurso, digamos, para valorizar a competição, para valorizar a conquista deles, até porque seria burrice se eles não valorizassem um torneio que é importante. Mas eles não tratam, por exemplo, como tratam a Champions League. É por isso que a FIFA ela planeja, ela já busca patrocínios e recursos para a construção desse novo Mundial, Mundial esse que o Palmeiras já está classificado. Esse Mundial ele tem a previsão de acontecer em 2022, ainda assim um mês, um período definido, mas pelo que eu dei uma lida aí em sites internacionais também, a FIFA tem ali a intenção de manter ele em 2021, desculpa, 2022, e promete entregar muito mais competitividade, porque outros times europeus, como por exemplo o Liverpool, o Bayern de Munique, estando nesse Mundial, times como o Chelsea também, o Valência, acho que foi campeão da Europa League, também estariam nesse Mundial, além de Palmeiras, Flamengo, Independente Del Valle, Defensa e Justiça, estariam tentando competir ali. É claro que para os times fora da Europa seria um feito gigante chegar às finais, mas para os europeus teria um peso a mais, porque teria uma rivalidade continental, uma competitividade continental que eles não têm no Mundial, por exemplo. Emerson Gaspar, esse ano foi fora do normal. E nessa parte faltava descanso. É muita coisa para ser um humano independente, se é futebol ou outra profissão. O que é muito excesso é ruim. Sim, Emerson, eu até faço um exercício, né? Eu converso com pessoas que, por exemplo, que trabalhavam e trabalham de segunda a segunda e quase nunca tem folga, às vezes tem folga a cada 15 dias. No começo, essa pessoa ela vai conseguir administrar isso, mas com o passar dos tempos e com o passar dos anos, essa pessoa talvez consiga, com o sono, com o descanso assim, temporário à noite, ela consiga administrar fisicamente isso, mas a cabeça ela morre, porque a pessoa ela entende que ela parou de viver, ela está vivendo em função daquilo. E os jogadores do Palmeiras, desde de julho do ano passado, vivem em torno do Palmeiras. Sim, eles são bem pagos para isso, mas são seres humanos, entende? A gente precisa sempre falar isso. São seres humanos. Regina Cela, eu concordo com tudo que você está falando, até porque não dá para ganhar tudo. Os jogadores são seres humanos, não são máquinas e nem super-heróis. Sim, é o que eu falei agora. Michael Silva, pênalti infantil do Luan, também concordo que foi infantil, foi bastante infantil. Luiz Felipe, que retranca, não sei se o jogo que você assistiu, o que aconteceu foi que o Palmeiras perdeu o meio de campo e a partir daí o Tigres controlou o jogo. Concordo que a partir do momento que o Palmeiras ele sentiu fisicamente, perdeu o seu meio de campo, perdeu o fôlego também para atacar. O Tigres ele identificou que o Palmeiras estava tendo como escape a saída com o Matias Vinha, ele barrou, fechou a saída com o Matias Vinha, colocou um jogador ali espetado, o Matias Vinha tem que ficar olhando, cuidando daquele jogador para não conseguir sair, matou o Palmeiras no ataque também. O Everton Ferreira, formação do 4-4-2 não dá certo, tem que voltar com 4-3-3 assim que o Wesley estiver pronto. Eu entendo também, né? Porque o Abel Ferreira ele deu um azar muito grande, é muito grande mesmo. Ele perdeu o Wesley e perdeu o Gabriel Veron, o Breno Lopes não estava inscrito. E o William não é um jogador que a gente possa, me desculpe, mas é um jogador que a gente pode confiar a todo momento, embora hoje ele entrou muito bem. Calma, Silva, covarde, o time está limitado, né? Não treinam e não descansam. É sempre um jogo após o outro. A gente ganhou uma Libertadores com a melhor campanha, com os jogadores cansados fisicamente. Não é porque perdemos o Mundial que vamos começar a contar o dedo. A cada ano, um trabalho novo. Sim, também concordo. O Palmeiras, eu acho muito incrível a gente pensar que
a gente não tem nenhum superastro. Embora algumas pessoas elas apontem o salário do Lucas Lima como R$ 1 milhão, eu posso garantir para vocês que o salário do Lucas Lima não é isso. As pessoas elas acreditam em pessoas que têm, por exemplo, neto, tem problemas pessoais com o Neymar pai, que é empresário do Lucas Lima e começa a montar discursos para queimar o jogador. Tem todos os méritos, desculpa, as pessoas têm toda a razão de criticar o desempenho do jogador em campo, mas de mentir sobre o salário que ele ganha não é legal. Não é legal. E o Lucas Lima não ganha o que as pessoas falam que ele ganha, por exemplo, não tem mais o contato por produtividade que as pessoas falam que ele tem. E o Palmeiras não tem um superastro. Não tem, tinha o Dudu antes, que ganhava acima de 1 milhão, mas hoje não tem nenhum jogador que ganha nem perto disso. E a gente chegou a ser campeão da Libertadores com a melhor campanha. E as pessoas elas tratam o Santos, por exemplo, que investiu milhões de dinheiro que não tinha, só falou em dívidas, como um time coitado, um time com todos os merecimentos, porque olha, o time não tem elenco, chegou ali. Mas o Palmeiras, que se enxugou, que foi responsável, vendeu os jogadores porque não ia conseguir pagar e estourar os seus cofres, porque era isso que ia acontecer por conta da gestão do Alexandre Matos. O Palmeiras encheu muito a sua folha salarial e ia chegar um momento, e pense na pandemia, por exemplo, que o Palmeiras não ia conseguir pagar. Mas o Palmeiras foi responsável, negociou vários jogadores, inclusive o astro do seu time, o Dudu, ganhava mais de R$ 1 milhão por mês e com méritos nisso, mas foi responsável sobre jogadores da base que ganham muito pouco comparado ao que eles entregam. Fez um trabalho muito consciente, chegou e foi campeão da Libertadores com méritos. E ele não é tratado como um coitado, aliás, é tratado como um grande vilão. Porra, o time que destruiu o futebol foi campeão da Libertadores jogando feio, que se lasque. Fomos campeões e com méritos. Luiz Felipe, aliás, o Cauã, ele fala, os próprios torcedores estão pensando como um rival. É lamentável, ainda tem o Mundial de 2022, mas aproveita, o time é campeão da Libertadores, mano. Concordo, exatamente. Cara, assim, não é que não dá certo, pelo contrário, dá muito certo. O que acontece é que falta jogadores com qualidade e agregam nossa formação. O sistema só não funciona 100% no Palmeiras porque os meias não têm a característica ideal para a formação. Já vou falar um pouco sobre isso. David Souza, ele fala, Zé Rafael é horrível, o Emerson Gaspar, se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, vai ter a Copa do Brasil. Falei um pouco no Mané Garrincha, será um jogo único, né? Que muito provavelmente será contra o Flamengo ou o Internacional. O Everton Ferreira brasileiro perdeu um gol que ele não costuma perder, também concordo. O Tássio Félix, uma eliminação dessa pode ser bom também, que é casco para os meninos que subiram da base, principalmente. Vamos rumo à Copa do Brasil e as Recopas. Também quero falar um pouco disso depois, eu vou ler os comentários, aí eu comento. Luiz Felipe, honestamente, com o pouco futebol apresentado do Grêmio até hoje, e o tempo até a partida, acredito que o Palmeiras esteja com mais chance de levar a Copa do Brasil com os pés no chão e claro, na Recopa a mesma coisa, ainda mais com as especulações da saída do treinador deles, ao menos de uma dessas duas Copas o Palmeiras leva. Espero que seja a Copa do Brasil pelo dinheiro da premiação. Roberto Henrique, ele falou, o Palmeiras foi medíocre, tem time sem vida e sem alma, medroso, covarde, nem dormir à noite, time de uma jogada só, esqueceu seu futebol em Buenos Aires, e ainda falava em Felipão, se Abel tivesse com uma proposta muito obrigada e passe bem, que volte Cebola. Eu não consigo entender o seu comentário em nenhuma das esferas, assim, mais um forte abraço. Regina Célia, eu queria muito que o Palmeiras ganhar esse Mundial, acabar com essa piadinha besta dos rivais, mas não deu, vida segue avante palestra, ainda tem muito jogo pela frente. É claro que, eu vou falar um pouco sobre isso, é claro que a torcida do Palmeiras que a torcida do Palmeiras queria ganhar o Mundial porque é uma coisa que incomoda. E se a gente ganhasse isso, sim, estaria consumado. Eles iam ter que falar da copinha. Mas eu quero que o torcedor palmeirense, eu quero até fazer uma live para falar sobre o Mundial de 51, porque eu acho que é pouco valorizado o feito por torcedor palmeirense, e a gente não tem que ficar triste ou se incomodar com piadas a respeito do Mundial. O torcedor rival, queira ou não queira, os torcedores rivais, eles contestam, por exemplo, o decacampeonato do Palmeiras. Eu faço só uma provocação. Se vocês criticam hoje, por que o time de vocês não estavam lá para impedir o Palmeiras de vencer?
Alexandre Pereira, ele fala, temos mais uma final para ganharmos, avante palestra. O Everton Ferreira falou, o PSG não parou os caras com Neymar e companhia, nós ia levar um baile do Bayern de Munique. Muito provavelmente. Muito provavelmente são um baita de um time. Isaías, parabéns guerreiros pela glória eterna. O Palmeiras é um dos 4 melhores do mundo. Sim, pelo critério da FIFA é sim. Anderson Rafael, qual é a estratégia que você acha que o Abel pensou para o jogo e acabou não dando certo? Vamos ver. Eu acredito que o Abel ele tentou fazer algo muito parecido com o que o Palmeiras fez contra o Santos, por exemplo. Só que eu acho que, pelo que o Palmeiras apresentou naqueles poucos minutos, o Palmeiras apenas tentou trabalhar suas jogadas como escape, por exemplo, com o Matias Vinha. Porque o Marcos Rocha ele fechou como terceiro zagueiro durante quase todo o jogo, liberando o Matias Vinha, pelo menos quando o Palmeiras era ofensivo, fazer algumas jogadas ofensivas. Eu acho que isso está dando certo até o Tigres identificar isso. Tem um lance muito capital, não sei se eu vou conseguir pegar, não sei se o Ice Coach, que é onde eu tiro os lances, vai ter essa jogada, que o técnico deles fala pro Dignac, eu não consigo entender, mas ele fala pro Dignac ele voltar mais. Isso é logo no começo do jogo, o Dignac não ficar espetado na área, porque é muito fácil. O Palmeiras ele consegue trabalhar e marcar um jogador muito fácil. O Luan hoje ficou responsável pelo Dignac, pelo menos é a visão que eu tenho do jogo. Só que o Dignac ele saiu de lá. Ele não era o jogador que ficava parado na área, como, por exemplo, ele ficou muito. Se você pegar o mapa de calor, que eu fui atrás de ver o mapa de calor dele na Liga do México, o mapa de calor dele é muito centrado dentro da área, e ele não foi esse jogador hoje. Eu acredito que o Palmeiras perdeu também pela falta de intensidade causada pelo físico. O Palmeiras ele aplicou muita intensidade durante o momento do jogo, logo após sentir o físico. E foi quando o Tigres ele identificou isso e começou a pressionar mais o time do Palmeiras em velocidade. Novamente, eu falo que muitos erraram na análise falando que o Tigres não tinha velocidade. O Tigres hoje apresentou muita velocidade, com intensidade também, o que cansou muito o Palmeiras defensivamente. Teve um lance do jogo, por exemplo, em que o Luiz Adriano ele pede, ele fica, dois jogadores estão com a bola e ele fica parado esperando os jogadores fazerem com a bola, porque acho que depende muito da movimentação. E ele fica parecendo um bobinho ali atrás, porque ele não consegue dar o bote. E logo no lance seguinte, ele pede para que o Rony troque de lugar com ele, para ele poder descansar. E isso é muito significante. Era no primeiro tempo ainda. O Palmeiras está sofrendo fisicamente, eles precisam de descanso. E não dá para descansar agora. Infelizmente, tem mais uma decisão vindo. Desculpa, infelizmente não. Felizmente, tem mais uma decisão vindo. O Teló Lopes falou: o Palmeiras perdeu seus jogadores de velocidade. Fizeram falta. Time cansado, Mundial muito em cima da hora, lamentável. O futebol brasileiro pune os melhores. Sim, teve um comentário da Marília Ruiz, do Band Esportes. Ela, inclusive, fala que a CBF pune o Palmeiras por colocar o brasileiro aí onde já está, por colocar a Copa do Brasil aí onde já está. É como se ela simplesmente pensasse no dinheiro que vai entrar em seu bolso e não pensasse que um time que fosse bem sucedido em todos os campeonatos iria acabar sofrendo. E o Palmeiras sofre neste momento. Eu tenho a impressão, se o Palmeiras estivesse inteiro fisicamente, o Palmeiras teria mais condições. Eu não ia falar que vai ganhar, até porque tem muito si, mas teria mais condições, por exemplo, de manter a sua intensidade no jogo todo. Cauã, ele fala medíocre, acho que ele responde um outro comentário. Como você pode dizer isso? O time tem 3, 4 meses de trabalho, jogamos a cada 3, 4 dias, conseguimos chegar em 2 finais super importantes, sem deixar os jogadores descansarem. A gente pagou pouco e recebemos muito. Eu quero trazer aqui um relato do... Eu vou encerrar a live, tá? Não quero durar muito também. Acredito que todos nós temos alguma coisa para fazer, fim de domingo, mas antes eu quero falar algumas coisas ainda. Eu quero trazer um relato do Everton. Eu não vou conseguir achar ele aqui na internet. Estou com uma plataforma meio nova, não sei mexer muito ainda. Estou igual um senhor aqui tentando descobrir essa nova plataforma.
mas o Everton, ele fala algo que é muito significante para mim como torcedor, que ele não via por exemplo, ele ficou do jogo contra o Corinthians na goleada por 4-0 até a final da Libertadores sem ver os filhos deles, a filha dele, a esposa dele, por um problema que a esposa dele estava com Covid e ele não queria se infectar. Então ele viu a esposa e a sua filha na final da Libertadores, quando elas apresentaram um teste que estava negativo para Covid. Depois viu no dia seguinte, né, a sua esposa ali naquele feriado, desculpa, naquela folga que o Palmeiras deu no domingo após a vitória da Libertadores, e depois eles viajaram. Ou seja, eu vou até pesquisar aqui quanto que foi o Palmeiras 4-0 Corinthians. Palmeiras 4-0 Corinthians aconteceu no dia 18/1. Ou seja, são 20 dias. 20 dias em que ele não vê em que se ele viu 2 vezes ou uma vez a sua filha e a sua esposa, é muita coisa. E acredito que isso aconteceu com frequência, porque o time do Palmeiras, ele não para desde julho, disputando tudo. Então acho que chamar de medíocre profissionais que estão se propondo a fazer o que fizeram pelo Palmeiras. Vale lembrar, o Palmeiras ele teve um surto muito grave de coronavírus, e jogadores que a torcida tanto bateu e xingou fizeram o que foi de profissional. Por exemplo, Rafael Veiga, inclusive, disse que chegou a vomitar no vestiário, mas ele precisava estar em campo porque o Palmeiras contava com ele. Isso é muito forte. Acho que o torcedor ele precisa valorizar os profissionais. Eu não quero dizer aqui que jogador X, jogador Y é ídolo, até porque isso é algo muito pessoal, mas a gente tem que valorizar o que os jogadores fizeram. Acho que não custa lembrar. Eles trouxeram o bicampeonato, e acho que medíocre é uma palavra que não cabe a nenhum deles. Nem mesmo os jogadores que você contesta, por exemplo, Marcos Rocha, Lucas Lima, nenhum. Porque no momento em que o Palmeiras precisou, todos estiveram lá. E sem contar que o Palmeiras chegou a essa campanha, galera, sem nenhum tipo de polêmica, sabe? Todo mundo fechado com o time, ninguém com biquinho. Não, a gente chegou ali com muito mérito, com um time totalmente fechado, uma verdadeira família. Lúcio Marins Rodrigues, ele fala: como eu vi a escalação com o Zé Rafael, eu já sabia que não ia dar certo. Entrou com ele no segundo jogo contra o River e perdeu. E continuar com o que não deu certo é lamentável. Acho que a gente precisa entender também qual é a questão física do Patrick de Paula. A gente tem muito pouco informações sobre, né? Mas eu também não entraria com o Zé Rafael, acho que eu entraria com o Patrick de Paula. Telo Lopes, o Palmeiras precisa de jogadores pontuais, um meio habilidoso, um lateral direito, um atacante. Eu já vou falar sobre contratações, vou terminar de ler os comentários aqui. O Emerson Gaspar, de uma vez ouvi o Guardiola falar que tem muito jogo na Inglaterra. Desculpa. Uma vez eu vi o Guardiola falar que tem muito jogo. Isso na Inglaterra, que tem no mínimo 15, 20 jogos a menos que no Brasil. Tenho respeito aos campeonatos regionais, mas não serve para nada para um time grande. Anderson Rafael fala: tem duas funções: machucar o treinador e demitir o treinador. Machucar o jogador e demitir o jogador. Acho que ele fala com respeito ao regional, né, ao paulista. Sim. Falando um pouco sobre o Paulista, eu já dei minha opinião a respeito. Eu entraria com reservas, com categoria de base. O Palmeiras não teve copinha esse ano por conta da pandemia. Eu utilizaria o Paulista como uma forma de uma copinha, lançar jogadores, formar jogadores, mostrar alguns jogadores que não são parte do plano para o mundo, para ser vendido, para ser negociado, enfim. E o estadual, se não deveria acabar, mas ele deveria ser mudado o formato. Por exemplo, os times que estão na Série A, B e C não deveriam participar dos estaduais. Os estaduais deveriam ser como se fossem ligas menores, como se fossem micros nacionais, por exemplo, nacionais regionais, por exemplo, onde depois eles vão jogar, por exemplo, o estado de São Paulo joga contra o Rio de Janeiro, que vai fazendo ali um mata-mata, alguma coisa parecida, que dá vaga, por exemplo, para a Série D ou para a Série E, entende? Eu acho que daria muito mais certo, ocuparia o calendário, daria mais chances de ressurgir novos times.
Pelo menos essa é a visão que eu tenho, embora quem sou eu para falar sobre calendário brasileiro? Quem sou eu na fila do pão? Falando um pouco sobre contratação, eu falei a respeito na live de ontem que o Palmeiras tem 2 jogadores, acho que tem, desculpa, o Palmeiras tem um jogador que tem uma negociação em andamento, conversas, por exemplo, em andamento, que é Contato Castellanos, do New York City, um atacante. Acho que ele faz mais de uma função à frente, ele pode jogar como centroavante, também como um ponta. O Palmeiras teve interesse, chegou a ver algumas coisas com o lateral Montiel, porém a negociação ela não avançou. O Montiel renovou com o River Plate. Pode ser também que o Montiel tenha renovado com o River para trazer algum tipo de benefício financeiro com o River Plate, mas é uma questão da gente aguardar o andar disso. Se o Palmeiras, eu acredito que vai ao mercado, sim, até porque eu falei ontem na live, existe um interesse, por exemplo, já existe interesses em jogadores, existe interesse, por exemplo, um jogador que eu acredito que o Palmeiras vai negociar, que é o Lucas Lima, existe o interesse do próprio futebol mexicano no jogador. O Palmeiras acredito que vai fazer algumas negociações, mas eu não acredito em reformulação, por exemplo, eu até acredito que nem dá tempo para fazer isso. A temporada 2021 já está às portas, a Libertadores, se eu não me engano, ela começa já em abril para o Palmeiras. O Palmeiras vai precisar ser rápido, e se não está com o time pronto, porque acho que não vai estar com o time 100% pronto em abril, tá pelo menos com um estilo de jogo montado, com um treino montado. O Emerson Gaspard, ele fala isso que eu penso, acho que ele fala sobre o calendário. Isso que penso, mudaria o calendário igual o europeu, começa em um ano e termina no outro. Talvez sim. Talvez isso ter a visão que a gente tem, por exemplo, tinha de que não pode ter jogos em janeiro, porque janeiro é muito quente, ela foi totalmente desmentida. Até porque se janeiro fosse quente, por exemplo, eles não colocariam o Palmeiras para jogar numa Copa Libertadores, uma final em jogo único, 5 horas da tarde. A gente não teria, por exemplo, o jogo do Grêmio com o Santos às 4 horas da tarde, por exemplo. A CBF não colocaria Palmeiras e Botafogo às 5 horas da tarde. Então, essa mentira, esse discurso que a CBF adota de que não pode ter jogos em janeiro porque é muito quente, ela foi desmentida, porque a CBF nem ligou para o que pensavam os jogadores. Jogadores jogando ali vários jogos em sequência durante o mês, ninguém está nem aí. Então, acredito que toda essa falácia de que isso prejudica o jogador foi desmontado. Até porque acho que o que prejudica mais o jogador é jogar 70 jogos. Everton jogou, por exemplo, 60 jogos na temporada. O William, por exemplo, jogou mais de 60 jogos na temporada. Acho que o segundo foi Gabriel Menino, Rafael Veiga também, jogaram mais de 50 jogos na temporada. Acho que mais do que o calor, jogar tudo isso de jogos prejudica mais, né? Do que você fazer alguns jogos, por exemplo, em janeiro, 7 horas da noite. Telo Lopes fala méritos dos Tigres também. Time organizado, time rico, mesmo técnico há 10 anos, grandes jogadores. O Palmeiras está no caminho certo. Tem nada perdido. O Palmeiras, acho que ele começou agora, aliás, ele começou com o Abel Ferreira um novo ciclo. Porque, aliás, eu vou fazer ainda uma correção. O Palmeiras começou em 2020, quando começou a subir a base, quando demitiu, por exemplo, o dirigente de futebol, o Alexandre Matos. O Palmeiras começou ali um novo ciclo que se demonstrou vitorioso, porque já no seu primeiro ano de ciclo já ganhou um título da Libertadores, mas acredito que esse ciclo ele vai trazer ao Palmeiras grandes benefícios, porque a gente tem agora jogadores da base formado, estamos tendo um retorno técnico e vamos ter um retorno financeiro, e que se torna um ciclo vicioso, porque tendo jogadores da base, formando jogadores da base, como esse time do Sub-20 e o time Sub-17 que está vindo agora, tem muito bons jogadores, Pedro Acácio, Fabrício, entre muitos outros, como o próprio Gabriel Silva, que já está no profissional, e que é muito bom jogador, vai crescer muito com a camisa do Palmeiras. Então, acredito que a gente cria esse ciclo vicioso, e se o Abel Ferreira ficar no Palmeiras, pelo menos até a formação do Andrei Lopes, é muito bom falar isso em live.
Para quem não sabe, o Palmeiras, o presidente Maurício Gagliotti, né? Através do Palmeiras, o Palmeiras começou a investir na formação do André Cebola, começar a investir no estudo do André Cebola como técnico, para, no eventual futuro, ele assumir o time do Palmeiras. Cauã, ele fala, não querendo desmerecer, mas pelo menos esse ano o Paulista teria que ser cancelado. O Brasileirão acaba e em seguida já começa o estadual. Tem mais um time que vai sair perdendo nessa. Tem mais de um time que vai sair perdendo nessa. Não é só o Palmeiras. É um tema já bastante polêmico e debatido. Porém, eu não consigo acreditar como os clubes de futebol. Eu acho assim que eu estava comentando com o Anderson, acabou de comentar aí, a semana inclusive, que os times brasileiros eles não têm a mentalidade de que todos eles são sócios. Por exemplo, eles são sócios da mesma empresa que se chama futebol brasileiro. E eles não têm essa mentalidade, eles acham que são rival. O torcedor ele pode ser rival. O torcedor ele tem todo o direito de odiar o seu rival, por exemplo. Mas o dirigente de futebol ele não tem esse direito. Ele precisa pensar como um agente de uma empresa e que tem vários sócios. Na Série A do brasileiro tem 20 sócios. Só que o dirigente do futebol brasileiro ele não entende, ele não consegue ter essa mentalidade que são sócios. Eles precisariam todos se juntar, se unir para trazer o melhor que fosse possível para o clube dele. E parece que eles não têm essa mentalidade, eles não sabem o poder que eles têm. Por exemplo, o que aconteceu em 2013. Vários clubes do futebol sul-americano, eles foram até a Conmebol pedindo mais retorno financeiro para a Conmebol, porque naquela época o Paulista pagava mais do que a Libertadores, então eles pediram um retorno financeiro para a Conmebol, ameaçando que iriam criar uma outra tipo de continental sem a Conmebol. E isso aconteceu, vocês podem pesquisar. E a Conmebol mudou a partir daquele momento. A Conmebol pagava, dava de premiação, por exemplo, para os times. Aliás, a Conmebol mudou e naquele momento se entendeu que precisava mudar a sua estrutura, e ali começou o investimento, e a Libertadores é o que é hoje. Em 2015, a Libertadores ela tinha a sua arrecadação de 55 milhões de dólares. Na última, nessa Libertadores que teve, especula-se que a arrecadação da Conmebol Libertadores tenha girado em mais de 460 milhões de dólares. Então é um salto muito grande que começou com a ação dos clubes. Né? O Palmeiras vai ganhar 81 milhões mais de 80 milhões de reais em premiação, porque lá atrás os clubes exerceram um poder. Eu não entendo por que eles não fazem isso com o estadual, por exemplo. Tássio Félix, acha que o Rocha ou o Mike deve sair? O Palmeiras, já que pode vir um novo lateral direito, acredito que sim. Eu não sei o que dizer, qual que iria sair, embora especula-se ali que na última janela o Mike esteve próximo de sair, eu não consegui confirmar a informação, mas eu acredito que deva sim, que um deles deve sair, se não os dois. Tem um garoto na base, o Garcia, que é muito bom jogador, tem apenas 17 anos, é claro que precisa ser formado ainda, mas não me espantaria, por exemplo, se ele subisse e o Mike e o Marcos Rocha fossem negociados. Anderson Rafael, segurar na vontade, na técnica, o time do Brasil. Se igualar na vontade, na técnica, o time brasileiro sobra. Esse discurso vai por tabela, acho que ele quis dizer, esse discurso cai por tabela quando vê um Tigres do Campeonato Mexicano tão organizado quanto jogando muito bem com o atual campeão da América. Sim, sim. O Palmeiras, aliás, esse discurso de que você tem apenas vontade, de que você tem apenas raça, ganha o jogo. Acho que o Abel Ferreira falou sobre isso, né? Ele é bom, ele é importante, só que ele não é suficiente. Hoje o que faltou para o Palmeiras não foi, digamos que só vontade, só raça, faltou organização. O Palmeiras hoje não esteve organizado em campo e por isso perdeu. Acho que falar que os jogadores estão sem vontade não cabe, não para esse time. Telo Lopes, você saberia me responder como andam as obras de um hotel para os meninos da base em Guarulhos? Isso é primordial para os jovens. Muito boa pergunta. Acho que o Palmeiras ele adiou muito, ele ia começar essa construção e a construção do museu em 2021.
desculpa, em 2020, ali no final de 2020. Porém, como os cofres do clube foi impactado pela pandemia do novo coronavírus, essas obras ficaram para depois. Mas é o projeto que está em andamento, tanto isso como o museu do Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras ele tem essa intenção, acho que então, o museu, pelo menos, era uma promessa do presidente Maurício Gagliotti. E o Maurício Gagliotti, querendo ou não, vem cumprindo as suas promessas de campanha, como era a Libertadores. Então, acredito que isso deva sair do papel. Talvez fique pronto apenas em 2022, ou comece a construção apenas em 2022. Temos muita pouca informação sobre isso. Mas eu quero até falar um pouco sobre a categoria de base. Estou me estendendo muito, eu sei que eu disse que eu não ia fazer isso, mas é que eu tenho umas coisas para falar. O Palmeiras ele investiu muito bem em categoria de base, e é uma prova disso é que o Palmeiras hoje trabalha com dezenas de profissionais como olheiros no mundo todo, e acho que isso é muito bom. A gente vai colher muitos bons frutos disso, e investir né, na estrutura das categorias de base é um acerto, porque uma coisa que vem acontecendo e acontecendo cada vez mais, eu converso bastante, frequentemente, com alguns jovens das categorias de base do Palmeiras, e eles quase sempre me falam que a estrutura do Palmeiras, a visibilidade, o cuidado que o Palmeiras tem, a valorização que o Palmeiras dá aos jogadores das categorias de base é o que convence eles a vir para o Palmeiras. E acredito que isso vai ficar cada vez mais evidenciado com o passar dos anos e com a construção desse hotel, que eu não cheguei a ver pronto, não cheguei a ver nada, até porque acho que não me mostrariam se eu pedisse para ver, mas os comentários que eu vi de conselheiros, de pessoas que tiveram acesso ao que o presidente pretende fazer, é coisa assim de primeiro mundo, de coisa de futebol europeu mesmo, e talvez nem lá tenha. Acho que serão mais de, se não me engano, 15 milhões investidos na construção. Emerson Gaspar, de Palmeiras precisa contratar um zagueiro de peso, tipo Gustavo Gomes. Eu não acredito desculpe, mas eu acho que isso não vai acontecer. O Palmeiras ele contratou o Alan Pereu, o Kusevich, para suprir a saída do Vitor Hugo. E acho que o Palmeiras entende, por exemplo, que o Luan é o zagueiro titular, tanto é que rejeitou a proposta da Espanha por ele. Não acredito que venha contratar um zagueiro. O meia é tipo um 10. Como eu falei, não tenho informação de que o Palmeiras está atrás de um meia no mercado, talvez esteja. Vale lembrar aqui que o Palmeiras contratou o Alan Pereu, o Kusevich e o Breno Lopes sem ninguém saber. A gente só foi saber minutos antes de anunciar, por exemplo. Um atacante, aí sim, o Palmeiras vem negociando e tem conversas com o Castellanos do New York City. O Emerson Gaspar, ele mesmo fala, e um lateral direito. Sim, também pela movimentação do Palmeiras, isso vai acontecer. Me parece que o Palmeiras também está atrás de um volante. Acho que o Palavecino é o nome do Palmeiras, tem interesse. Vamos ver como é que vai andar as negociações aí. Anderson Rafael, a imprensa brasileira trata como só se tivesse Brasil e Europa, já tratavam Bayern e Palmeiras desde o início. Existem vida futebolística em outros lugares. Fica a lição. Sim, sim, é um pouco da imprensa, é aquele setor da imprensa que fala que, por exemplo, o futebol ele não muda, aquela parte da imprensa que não quer reconhecer que cada vez mais o futebol ele é científico, e quando o futebol é científico, na globalização que a gente vive, a gente tem ali vários países que têm acesso aos mesmos estudos sobre futebol, que investem em tecnologia no futebol, e com isso vai se equilibrando. É claro que a Europa está muito à frente, talvez um gap de 10 anos à frente da gente, e talvez seja até maior, mas a gente tem que começar a se equiparar, e vai se equiparar quando os dirigentes do futebol brasileiro entenderem que o futebol é científico. Cauã, ele fala, cara, na lateral direito, acho que podemos buscar na base. É uma posição bem específica, ou você acha ótimos jogadores, ou você acha ótimos jogadores, ou você acha jogadores ruins. Na base tem Garcia e o Lineker, filho do Melo. Todos, Lineker, né? Lineker, enfim, não vou saber ler esse nome. Todos os torcedores sabem que a nossa base é ótima e vai ter um retorno financeiro
maior que contratações, a não ser que contratem um lateral bem jovem, tipo igual o Vina. Sim, Cauã, acho que o Palmeiras ele tem um padrão, pelo menos nas contratações que vem acontecendo, que é contratar jogadores jovens, mas que já sejam prontos. Durante muito tempo com o Alexandre de Matos, o Palmeiras contratou jogadores jovens que eram apenas promessas. Agora me parece que vem contratando jogadores prontos para atuar. E a Palmeiras, por exemplo, tentou contratar a contratação do Bustos, do Daniel Munhoz e teve ali a especulação com o Montiel. São jogadores assim que estão na mesma faixa etária e apresentam um futebol um pouco parecido, digamos que em desempenho. Então acredito que vá vir alguém com esse porte. Emerson Gaspar, eu concordo com você também da base, mas tem que ter uma experiência também. Sim, não dá para levar um jogadores de categoria de base, só jogadores de categoria de base num time. Jackson Dias, porque depois da derrota do River, o Palmeiras parou de jogar bonito. Começou a jogar com a bola de lançamento, voltou aquele futebol que tanto criticamos. Eu falei um pouco sobre isso aqui, Jackson, se quiser voltar para ver mais, mas eu acredito que o Palmeiras hoje, ele, por estar nesse momento da temporada em que não tem tempo para treinar, não tem tempo para se recuperar, hoje entrega mais físico, o problema é mais físico do que propriamente o que o Palmeiras quer apresentar em campo. O Palmeiras também precisa apresentar resultados, porque o Palmeiras poderia jogar bonito contra o Santos e perder, por exemplo. Também como poderia jogar bonito e golear 4-0. Mas acho que segurar o resultado neste momento da temporada é importante. Porque tempo para treinar e para melhorar a condição de jogo não vai ter. Telo Lopes, ele fala, uma pena o Palmeiras não ter contratado aquele lateral direito do Atlético Nacional. O cara foi para a Bélgica, assim, o Munhoz. Acho que o Atlético Nacional tinha uma birra ali, né? Por conta da dívida que ficou do Borja, e a negociação meio que não andou ali. Depois o Palmeiras pagou essa dívida, mas o Atlético Nacional pediu um valor muito alto. Gilson Pereira, será que o Palmeiras pode vender Marcos Rocha e o zagueiro Luan? Acho que o zagueiro Luan só sai se vier uma proposta muito vantajosa para o Palmeiras. O Abel Ferreira gosta do zagueiro. O Marcos Rocha, se vier a proposta, eu acredito que o Palmeiras venda o jogador, mas é muito difícil. O Marcos Rocha é um jogador muito velho. Talvez, desculpa, velho eu acho que é uma palavra muito errada, mas é um jogador com uma idade mais avançada, tem 33 anos. E acredito que se o seu empresário trazer uma boa proposta, o Palmeiras deva negociar. Talvez se o empresário do Luan vier com uma proposta muito boa da Europa, por exemplo, que ele tem mercado para a Europa ainda, o Palmeiras consiga vender. Eu acho bom vender ele. Tássio Félix, eu queria muito um meio armador para que chegasse para ser titular absoluto. Talvez falte um jogador assim. É porque hoje a gente tem aquela discussão, a gente sabe que o Rony é titular, embora ele oscile. Sabe que o Luiz Adriano é titular, que o Gomes é titular nessa posição, que o Danilo é titular nessa posição, que o Vinha é titular nessa posição, mas tem algumas posições que a gente não vê titular, porque por jogadores que oscilam muito, e a posição de meia é essa posição que a gente sabe que não tem um titular absoluto. Embora o Rafael hoje é titular, ele pode começar a oscilar, por exemplo, como vem oscilando. Gilson Pereira, Luan, zagueiro muito lento, zagueiro chileno, melhor que o Luan, muito lento. Enfim, galera, eu vou encerrar aqui a live, tá? Vai dando 1h20 de live aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui. Eu estou testando aí na nova plataforma. Aqui estou aqui na Believe. Então eu vou encerrar a live. Eu quero agradecer a todo mundo. Assim, é um privilégio muito grande estar conversando com vocês, saber que vocês estão parados aqui para me escutar, para me ouvir, para trocar uma ideia mesmo, até porque eu não sou ninguém, eu não tenho, digamos que, formação nenhuma ainda para falar, mas agora a gente relaxar, a gente descansar, pensar também no futuro, porque quinta-feira, embora tenha um jogo broxante, imagine se o Bayern de Munique, por exemplo, cai para o Al-Ahly. É claro que é quase impossível isso de acontecer, mas talvez a gente tenha uma surpresa em frente ao Bayern de Munique quinta-feira. Tô brincando, é claro que eu tô brincando, mas de qualquer forma eu agradeço. Muito boa noite, avante palestra.